Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que o Brasil é visto como o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Entre os fatores que provocam essa situação está a forte pressão que muita gente sente no ambiente de trabalho, associada a dinâmicas tóxicas também no ambiente de trabalho. Bom, é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a especialista e consultora em saúde e bem-estar, a médica do trabalho Ana Paula Teixeira, conosco aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Paula. Muito bom dia, Jefferson, muito bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, de fato, esta é uma realidade que nos toma, né? Só em 2023, os afastamentos previdenciários relacionados a transtornos mentais relacionados ao trabalho aumentou em relação ao ano de 2022 em 38%, talvez reflexo em virtude do que você exatamente trouxe. Pois é, um título nada elogiável, digamos assim, não é? O país mais ansioso do mundo, o quinto mais depressivo, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Na sua avaliação, Ana Paula, quais os principais fatores no ambiente de trabalho que, digamos, contribuem agravam esse problema entre os brasileiros, e o que as empresas têm feito, afinal de contas, ou deixado de fazer para reverter essa situação? Eu ratifico aqui, Jefferson, o que a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, ela de fato diz que são as principais causas. As empresas sempre buscam resultados e precisam buscar resultados excepcionais em curtíssimo prazo e a baixíssimo custo. E aí, esse talvez seja o grande dilema, né? Uma alta pressão, aliada muitas vezes a equipes muito, mas muito enxutas. E aí tem também, muitas vezes, o nosso próprio lado, né? Enquanto profissionais, altamente exigentes, porque também a gente quer entregar o nosso melhor, até para a nossa satisfação, a nossa realização. E essa pressão por resultados excelentes dentro de uma economia global que nos desafia a todo momento, né, a partir das dificuldades e que também nos ajuda a colaborar, as inovações, né, a gente precisa se adaptar e a gente precisa também aprender com a tecnologia. Então, seja as mudanças que acontecem na própria empresa e também nós nos adaptarmos a toda essa competitividade global. E a outra parte da sua pergunta, as organizações precisam conhecer exatamente, dentro desses 3 pontos principais que eu trouxe, qual é o ponto mais sensível e traçar uma estratégia de forma colaborativa com a sua liderança e com a sua equipe de que forma precisa mitigar. Ok, eu tenho um desafio enorme para vencer e preciso estabelecer uma meta. Mas será que eu tenho as pessoas certas, as pessoas qualificadas e principalmente na quantidade, né, no dimensionamento, para atender este desafio e no prazo, no tempo que eu, líder, né, que eu, empresário, quero colocar? Não existe nenhum problema em relação à ambição, a desejar o melhor, até porque a gente precisa da empresa, né, nós precisamos, enquanto empresários, justamente delas, para atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, fazer as viagens que a gente deseja, realizar os objetivos dos nossos filhos. Mas é o como. Talvez esse, né, o como seja a cereja do bolo. É o grande X da questão, não é? Porque essa realidade é inevitável. A gente vê aí um mercado cada vez mais exigente, os próprios profissionais querendo empregar o máximo que podem, mas como equilibrar as demandas da alta produtividade com a necessidade de preservar o bem-estar mental, não é? O nosso bem-estar mental. Quem é que está menos preparado nesse dilema aí? Os próprios trabalhadores ou são as empresas, Ana Paula? Os dois lados, eles estão buscando encontrar esse caminho a ponto do governo, através da comissão tripartite, há praticamente 3 semanas, ter aprovado a urgência de todas as organizações, em no máximo 9 meses, mensurar de forma obrigatória quais são justamente esses riscos que podem colocar em risco a saúde mental de todos, independente do cargo. Então, por um lado, a empresa precisa avaliar de forma crítica
a carga de trabalho, as expectativas, né? Se elas estão realistas ou não, esses prazos que estabelecem, se existem muitas mudanças organizacionais, isso às vezes é muito frequente. Se de repente o líder, sabe aquele líder que deixa tudo para a última hora? Ele mesmo se torna é, um, um profissional que impõe esse ritmo desnecessário por uma falta de planejamento, né? Um senso de urgência demasiado. E muitas vezes também, a partir daquela escolha do menor custo, às vezes são adquiridas tecnologias que dão muito mais trabalho para as pessoas entregarem o seu resultado, equipamentos obsoletos, por escolhas inadequadas. Por outro lado, as organizações, independente do seu tamanho, do seu segmento econômico, elas precisam compreender que, apesar de nós, entre aspas, sermos máquinas, nós temos um limite biológico. A gente precisa ter uma carga horária, e dentro dessa carga horária de trabalho, que às vezes, em alguns momentos, ela vai extrapolar, nós precisamos ter pausas. É preciso respeitar aquele tempo, né? Para que a gente recarregue. Então, práticas como ginástica laboral, a gente poder sair do posto de trabalho para encontrar o colega no corredor, a estimular atividade física, alimentação saudável, de preferência dentro do ambiente de trabalho ter estímulos, né? Um verde, quadro, trazer arte para dentro do trabalho, enfim, e buscar justamente com as pessoas, com os colegas de trabalho, de que forma nós podemos transformar este nosso ambiente em um ambiente melhor para conviver. Nós precisamos ampliar a possibilidade para que as pessoas se sintam confortáveis de se posicionar, de serem como elas são, na sua diversidade. É o conceito da segurança psicológica que está muito forte, né? E é muito importante. Será que eu consigo ser quem eu sou, aonde eu passo a maior parte do tempo, né? Trabalhando, convivendo? Isso é muito importante, Jefferson. Eu poder falar das minhas ideias, eu poder pontuar possibilidades, né, de melhorias, sem ter medo de ser retaliado por isso. E fazer do ambiente de trabalho um ambiente saudável, afinal de contas é uma extensão da nossa casa realmente. Estamos conversando aqui com a especialista e consultora em saúde e bem-estar, a médica do trabalho, Ana Paula Teixeira. Ana Paula, muitos gestores argumentam que o foco em saúde mental e bem-estar pode gerar custos extras, comprometer os lucros da empresa. O que se diria para esses líderes que ainda não enxergam os gastos com saúde mental como um investimento e sim como uma despesa? Então, todos os estudos das principais institutos, né, que inclusive eles utilizam, né, através dos seus RHs, para pesquisas de clima, para tomadas de decisões estratégicas em relação às pessoas, já bate o martelo. O bem-estar, ele é a base para a melhor produtividade. O bem-estar, ele é a base para o engajamento no trabalho, até porque agora, recentemente, saiu uma outra publicação mostrando que o engajamento, que é tão famoso, ele não aumentou na última década. Por quê? As pessoas precisam se sentir cuidadas. Todos os estudos científicos mostram que quando eu percebo que eu sou vista, que eu sou percebida, que alguém está prestando atenção às minhas necessidades, isso não significa, Jefferson, ajudar, pegar na mão. Significa, por exemplo, existe a minha necessidade de aprendizado. Isso está sendo observado. Poxa, eu fiz um trabalho, eu trouxe uma ideia, essa ideia reverberou positivamente, né? A questão da segurança. E isso foi, de fato, reconhecido dentro da organização. Positivo. Então, se o trabalhador, se o empregador não reconhece que o bem-estar é importante dentro das suas dimensões, ele não tem uma pessoa fisicamente saudável. E ser fisicamente saudável não significa ausência de doença. Significa a pessoa ter conhecimento e capacidade de enfrentar os seus desafios. Ele não tem nem energia para poder fazer a sua melhor performance. Uma pessoa que tem saúde mental, novamente, saúde mental não é a ausência de problemas relacionados a esse aspecto, até porque nós vamos sempre estar fluindo, né?
mas o saber que eu tenho condições de fazer os enfrentamentos dos desafios da vida. Como é que eu vou ter capacidade de tomar decisão? Como é que eu vou ter segurança para me posicionar? Então, se os empregadores não entenderem que a base, né, é uma população empoderada, né, de si, das suas competências físicas e mentais, para se engajarem, para produzir melhor, dizer vamos por aqui ou vamos por ali, não há uma produtividade máxima e não há o engajamento com todos, né, os empregadores querem e precisam de fato. Doutora, bom dia, Ernesto aqui. Que tipo de empresa está fazendo essa busca por uma condição ambiental mais favorável? Porque a gente vê sempre os trabalhadores adoecendo por pressão sobre as metas, inclusive empresas novas que trabalham basicamente com tecnologia ou intensivamente com tecnologia, como, por exemplo, o Mercado Livre. Recentemente eu vi uma reportagem sobre as metas, as exigências, todo a pressão que é exercida sobre os trabalhadores do Mercado Livre por conta da promessa de uma entrega rápida, da rapidez, essa pressão do tempo, a produtividade, a rapidez nas entregas. A gente está adoecendo por conta disso. Que tipo de empresa tem, de fato, essa preocupação? Porque o que a gente vê normalmente é o contrário, é uma pressão cada vez maior por produtividade, cumprimento de metas, né? E os efeitos da saúde, como você muito bem trouxe, Ernesto, são clássicos, né? E as empresas que se propõem a fazer isso, elas de fato, elas concorrem entre si de forma positiva, elas promovem boas práticas e elas anualmente concorrem e fazem os seus projetos, estão afiliadas à Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Aqui na Bahia, no Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos, também elas promovem, né, as suas apresentações, as suas melhorias, e infelizmente não é a maioria delas, que de fato ainda estão atreladas a esse conceito. Não vou falar também que todas as empresas que já possuem esse mindset, essa mentalidade de que eu vou pagar pelo seu tempo, né? Existe essa mentalidade, como você trouxe, né, dessas organizações. O tempo, o dinheiro paga tudo. E a gente sabe que isso não é verdade. O tempo que a gente pode usufruir com a nossa família, com o nosso lazer, nenhum dinheiro paga. Mas são espaços como o que eu estou tendo aqui, né, contigo, com você, Ernesto, com o Jefferson, eles são muito importantes para esclarecer à sociedade de que é possível atingir resultados melhores e maiores a partir do respeito e do equilíbrio com todos, né, com todas as pessoas. Se antigamente a gente já ouviu falar, né, isso é documentado lá no Japão, o que a gente chama do efeito Karoshi, onde um indivíduo que só dormia 2 horas por noite, né, por dia, e ele acabou tirando a sua própria vida pelo esse excesso de trabalho, enfim. A gente deve ter muito cuidado com determinadas frases do tipo, enquanto vocês dormem, eu estou trabalhando, tem alguma frase nesse sentido, ou cuidado, né, assim, olha, vamos, né, entregue o seu máximo em 24 horas por dia. Então, de que forma nós estamos reproduzindo, até às vezes de forma inconsciente, Doutora, essas e esse são. tipo de trabalho novo que se dá sem a relação empresa-empregado, né? Esse tipo de trabalho novo que deixa a pessoa livre para montar a sua jornada de trabalho, que faz a pessoa trabalhar em casa, ou como nós comentamos aqui na abertura do programa, acho que ainda no período da propaganda gratuita, os trabalhadores uberizados, chamados uberizados, os trabalhadores dos aplicativos de transporte de passageiros, de entrega. Essa turma também está adoecendo muito. A gente viu aqui, demos dados agora há pouco sobre o adoecimento desses trabalhadores. São trabalhadores jovens, inclusive, com muitos casos de afastamento por problema ocupacional, acidentes de trânsito. Isso também se abate sobre essas doenças ocupacionais, claro, também atingem esses trabalhadores, não?
Sim, porque eles possuem longas jornadas de trabalho e estão submetidos a esse estresse, a essa pressão, né? Dentro deles, inclusive, para atingir metas pessoais e as pressões externas, principalmente do trânsito, né? Então, o estresse, que na verdade nada mais é do que algo positivo, que não faz para a vida, para atingir, né, os nossos sonhos, mas ele prolongado e sem esses mecanismos de pausa que façam que a gente relaxe pelo menos 1 ou 2 minutos, que os profissionais do Uber, que possuem inclusive a insegurança, né, de um trabalhador CLT, ele se desafia. E o impacto disso nos homens e nas mulheres é diferente. Nos homens, o efeito desse estresse crônico prolongado, que atinge também os motoristas do Uber a longo prazo, atinge mais as doenças, são as doenças crônicas, como hipertensão, aumento do colesterol, aumento do peso, né, a obesidade, a compulsão alimentar, sem falar nos transtornos mentais, que atingem mais daí as mulheres. As mulheres sofrem mais da depressão, da ansiedade, né, e sem falar, Ernesto, da questão relacionada ao consumo da bebida alcoólica, porque estou tão estressado, né? E aí eu vou relaxar, e aí a cervejinha, que não é só não é só no final de semana, eu já começo a beber na sexta, eu começo a consumir na quinta-feira, e quantas pessoas, independente do cargo, começam a aumentar o seu consumo, e a gente vai, né, na capital e no interior. Talvez você já tenha notado a quantidade de bares que tem se aumentado paralelamente ao número de farmácias. Isso é reflexo dessa sociedade 24 horas, numa dinâmica de um tempo, né, como se o dinheiro comprasse. Ana Paula, para a gente encerrar, você disse que tanto trabalhadores quanto empresas ainda precisam avançar muito para criar condições mais favoráveis para preservar a nossa saúde mental. E diante desse aumento dos afastamentos por questões de saúde mental, pelo menos dá para se perceber que as empresas elas estão se responsabilizando por esses casos, ou ainda existe aquela tendência de culpabilizar os próprios colaboradores, os trabalhadores pela sua própria saúde mental, sem mudar aquelas dinâmicas tóxicas que contribuem para isso? Ao longo desses últimos anos, Jefferson, as práticas das empresas, aquelas inclusive que têm a intenção de fazer algo, sempre teve como objetivo principal, os estudos mostram, atuar sobre o indivíduo, né? E de alguma forma tem subliminarmente, a responsabilidade é sua, viu? Então faça atividade física, gerencie, porque você precisa gerenciar melhor o estresse e o seu tempo. Agora, com essa nova legislação que foi imposta a todas as empresas do país, elas têm 6 meses, 8 meses para se adaptar, elas vão precisar reconhecer justamente, Ernesto, o que é que ela faz e desencadeia este meio ambiente mais tenso. Não é mais negar se eu tenho ou não, é quanto você tem. E isso vai precisar estar documentado e vai ser notificado para o Ministério do Trabalho. Então, acabou mais a era de eu acho que eu tenho, ou eu não tenho e não vou mais registrar. Agora, isso já é obrigatório, as empresas têm um prazo para isso, então é uma nova era onde as empresas vão precisar enxergar. E a partir disso, eu acredito que a gente vai ter ainda mais projetos que vão, sim, ajudar as pessoas, mas o mais importante, empresário, né, líder, vamos olhar agora para que de forma a gente pode mitigar os estressores, né? O que a empresa pode estar fazendo para tornar esse ambiente um tanto quanto mais tenso, para deixá-lo ele ainda melhor para as pessoas trabalharem e produzirem. Muito bem, Ana Paula Teixeira, que é médica do trabalho, especialista e consultora em saúde e bem-estar, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Muito bom dia, obrigada. Agora 7h54.